A paz do Senhor para a igreja, amém? A paz do Senhor para a igreja, amém? Graças a Deus. Você pode estender a sua mão para cá, por favor? Vamos orar juntos. Quero que você ore por mim, para que o Senhor venha falar poderosamente essa noite e todos nós possamos sair daqui ainda mais abençoados do que já somos e já fomos. Em nome de Jesus. Deus e Pai, nós te glorificamos, exaltamos o teu santo e bendito nome. Senhor, eu sei que o Senhor está nesse lugar. Nós podemos ver a tua presença aqui, sentir e ver pelos olhos da fé. E pedimos que, pelo teu grande amor e a tua misericórdia, a tua palavra venha aos nossos corações. Que o Senhor fale poderosamente e que venha abençoar nossas vidas. Que nós possamos aprender com o teu Espírito Santo. Ministre sobre nossas vidas, Pai, essa noite mais uma vez, pelo poder do teu santo e bendito nome, que tuas bênçãos recaiam sobre cada um dos teus filhos e que o Senhor cresça, que nós possamos diminuir, porque eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor pode nos trazer muito essa noite do teu amor, da tua graça e do teu coração. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode sentar. Amém. Queridos, já somos e já fomos tremendamente... Som. Já fomos e somos tremendamente abençoados essa noite, uma noite de bênção. E creio que o Senhor vai falar ainda muito aos nossos corações. Eu vou te pedir que abra a sua Bíblia no capítulo 10 do livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, uma passagem já conhecida, já ouvimos muitas pregações sobre esse tema, mas eu creio que o Senhor pode nos trazer coisas novas essa noite, amém? Marcos capítulo 10, versículo 46. Os que acharam, digam amém. Vamos ler então. A minha versão talvez seja diferente, a minha versão é NVI, mas o conteúdo é o mesmo. Diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Só até aqui. Então, nós conhecemos a história de Bartimeu, né? Quem era Bartimeu? O que se pode dizer a respeito desse homem? Nós sabemos que ele era cego e que ele era mendigo, que ele ficava ali à beira de uma estrada, que provavelmente era um lugar onde ele costumava ficar, e ali ele pedia esmolas. E é isso. É isso que a gente tem para dizer a respeito desse homem. Ele era cego, mendigo. Tinha uma capa e ficava ali pedindo esmolas. Mas, num determinado dia,
um dia especial, Jesus estava saindo da cidade de Jericó, que era a cidade onde esse cego habitava. E Jesus estava de saída e passava ali pelo caminho. A Bíblia diz que, acompanhando Jesus, havia uma grande multidão. E essa multidão, certamente, fazia um grande barulho, um grande alarido. Bartimeu, que era cego, porém não era surdo, ouviu a multidão. E, tendo ouvido, ele teve a curiosidade de saber o que estava acontecendo. E perguntou para alguém o que era que estava acontecendo. E alguém disse: é Jesus que está passando. Quando Bartimeu ouviu dizer que quem estava passando era Jesus de Nazaré, alguma coisa mudou na vida dele. Uma chave foi virada. Bartimeu, a partir daquele momento, entendeu, ele percebeu, na verdade, que estava ali a grande oportunidade da vida dele. Mas ele entendeu um pouco mais. Ele entendeu que, além de ser a grande oportunidade, muito provavelmente era a única oportunidade que ele ia ter. Ele ouviu o barulho, perguntou o que havia, informaram para ele: é Jesus que está passando. E essa informação foi fundamental, porque aquele homem, ele não apenas ouviu o que disseram para ele, mas ele decodificou aquela mensagem. Aquela mensagem veio aos ouvidos dele e ele certamente pensou: é agora, essa é a hora, é a minha oportunidade. Quem está passando é Jesus de Nazaré. E ele entendeu que aquela passagem de Jesus era algo que ele tinha que aproveitar, que era um momento de transformação da vida dele. Era a grande oportunidade. E ele não deixaria essa oportunidade passar. Então eu começo a aprender algumas coisas importantes com Bartimeu. Porque, embora ele seja cego e mendigo, e muita gente olhasse para ele e dissesse assim: quem é esse? O que se pode dizer dele? O que se pode esperar desse homem? Nós começamos a ver nele atitudes importantes que, às vezes, faltam em nós. E uma dessas atitudes é entender que, quando nós estamos próximos de Jesus, e quando Jesus entra, passa pela nossa vida, isso é uma mudança completa. Isso traz uma transformação para a nossa vida. Quem realmente entendeu o que Jesus representa, a passagem de Jesus na nossa vida, entende que isso significa transformação, que alguma coisa muda, que as coisas não são mais como eram antes. E Bartimeu tinha inteligência, ele era cego, mas ele não era burro. Então, ele passa a ter uma atitude. Ele entende que ele precisa ter uma atitude diante da oportunidade que veio até ele. E ele começa a gritar. E aquela famosa frase que ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ora, Bartimeu era cego, mas ele não era mudo. E aquele homem entendia que ele precisava usar os recursos que ele tinha, ainda que fossem poucos. Ele precisava utilizar os recursos que ele tinha para chegar até Jesus. Chegar até Jesus para aquele homem não era uma tarefa tão fácil assim, porque ele tinha suas limitações. A primeira e a mais óbvia, ele era cego. A outra, ele era um pobre homem que estava acostumado com a poeira da estrada.
sentado ali naquele caminho, sem muitas oportunidades, mas ele decidiu utilizar os recursos que ele tinha. Então ele já utilizou a audição e, ouvindo que era Jesus, ele toma uma atitude. E usando a voz, ele grita e clama pelo Senhor. Ele quer chamar a atenção de Deus, ele quer chamar a atenção do Senhor Jesus para ele. Ao que alguém diz para ele: ei, cego, desiste. Ele não vai te ouvir. Jesus está lá ocupado com as outras pessoas, há uma multidão em volta dele. E nessa multidão, certamente havia pessoas muito mais importantes. Ele era só um cego, só um mendigo. E não foi apenas uma pessoa, várias pessoas disseram para ele: ô, quietinho, desiste disso, não adianta você ficar gritando, o mestre não vai ouvir você. E às vezes, isso acontece na nossa vida. Quantas vezes você já ouviu isso? Alguém dizer para você: olha, não vai dar, você não vai conseguir, obrigado. Você não vai conseguir, isso você não vai alcançar. Quantas vezes a tua autoestima foi lá para baixo? Quantas vezes você se olhou no espelho e não gostou daquilo que viu? Quantas vezes as vozes externas tentaram fazer você desistir, mas o pior, a voz interna, aquela voz que fala lá dentro da gente, disse para você: você não é capaz, você não vai conseguir. Até porque, quem é você para que Deus faça isso na sua vida? Você não acha que está sonhando muito alto? Quantas vezes essa voz disse para você: se contenha, fica quietinho no seu canto e segue a tua vida. E te fez parar. Porque o intuito dessas vozes é fazer você parar. É fazer com que você desista de se aproximar um pouco mais de Jesus. O intuito dessas vozes é fazer com que você entenda que o teu mundinho é só esse. E que provavelmente não há coisas maiores para você. Ao passo que a Bíblia diz que Deus tem coisas maiores para as nossas vidas. Que os planos do Senhor são maiores, que os caminhos dele são mais elevados. Mas existem sempre vozes que dizem: quieto, não adianta você clamar. Disseram isso para Bartimeu. Disseram para ele: cego, fica quieto no seu canto. Ao que ele entendeu que deveria fazer exatamente o contrário. Porque Bartimeu era um homem especial. Ele estava à beira de uma estrada, ele era um mendigo, ele era cego e tinha todas as limitações, mas havia algo diferente dentro dele. E essa diferença, esse algo a mais, foi despertado quando ele ouviu a respeito de Jesus. A questão não é o fato apenas dele ter ouvido. A questão é o que nós fazemos com a informação. Como nós entendemos, decodificamos. Qual é a nossa reação quando nós ouvimos: Jesus está presente nesse lugar? O Espírito Santo está aí perto de você. Deus quer fazer algo diferente na sua vida. Como reagimos a isso? Quantas vezes ouvimos e como reagimos? Porque talvez de tanto ter ouvido, nós já deixamos de nos animar, deixamos de nos entusiasmar
a respeito dessa informação. Então, muitas vezes a gente ouve, Deus está nesse lugar, Jesus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui, e a sua glória enche todo esse lugar, e a nossa reação é nenhuma. Isso não mexe com o nosso coração, não mexe com o nosso interior, porque talvez o entusiasmo já tenha se esvaído um pouco de nós. A palavra entusiasmo, ela significa estar cheio de Deus, encher-se de Deus. E o que aconteceu com Bartimeu foi exatamente isso. Ele se entusiasmou, ele encheu-se de Deus, algo na vida dele mudou, ele foi transformado, que ele teve uma reação que as pessoas não esperavam. E ele começou a reagir, e ele começou a dizer, ei, Jesus, filho de Davi, estou aqui, tenha misericórdia de mim. E a reação dele foi tão inesperada que as outras pessoas disseram, por que esse cego está falando? Por que ele está gritando? E tentaram calá-lo. E ao tentar fazer com que o cego ficasse mudo, ele reagiu. Ele disse, não, eu já sou cego, mudo eu não vou ser. E aí ele começa a gritar ainda mais alto, porque ele entendia que ele não poderia ser parado naquele momento. E que a passagem de Jesus naquele lugar tinha um significado muito grande, era a oportunidade. Porque ele tinha uma certeza, se eu me aproximar de Deus, se eu chamar a atenção dele, ele vai fazer algo na minha vida. E o que nós pensamos, quando nós nos aproximamos de Deus, o que Deus pode fazer por nós? Como tem sido a minha relação com Deus quando eu o busco? O que eu espero dele? Será que eu ainda espero algo? Ou será que eu estou só levando a minha vidinha, deixando talvez ela me levar? E já perdi as esperanças de que algo transformador aconteça na minha vida. Onde está aquele entusiasmo do primeiro amor, dos primeiros dias? A igreja não pode perder o entusiasmo pelo seu Deus, porque o Senhor continua presente em nossa vida, Ele continua passando por nós, Ele continua vindo e nos dando a oportunidade de nos aproximarmos dEle. E às vezes tudo depende de como vamos reagir a isso, de como vamos nos comportar, de como essa mensagem, de como essa informação vai impactar as nossas vidas. Porque o simples fato de saber que o soberano Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que criou os céus e a terra, aquele que formou o homem, e aquele que deu o seu próprio Filho por amor a nós, está aqui nesse lugar, já seria motivo de nós estarmos derramando o nosso coração diante dele. Bartimeu entendeu que alguma coisa iria mudar na vida dele e que não seria mais como antigamente. Ele entendeu isso e ao ter entendido, ele foi em direção, ele percebeu, eu preciso reagir, eu preciso fazer algo. Talvez, pela condição dele, por ele ser quem ele era, e como as pessoas o viam, ele pensasse, eu vou ficar aqui, vou fazer uma cara de coitado, vou fazer uma cara de triste, uma cara de choro, e se esse Jesus é esse Jesus bonzinho que todo mundo diz, ele vai passar, vai ver que eu estou triste, e ele vai vir até mim, e ele vai perguntar o que eu quero, então eu vou ficar aqui quietinho, e vou fazer uma cara de tristinho. Ele podia pensar isso, porque nós já pensamos isso em algum momento das nossas vidas, eu pelo menos já pensei. Deus vai olhar por mim só porque eu sou um pobre coitado. Mas aquele pobre coitado não pensou dessa maneira. Ele pensou, é hora de uma nova postura. É hora de uma reação, de
eu fazer algo, eu tenho que chegar até Jesus. Eu tenho que atingir o coração de Deus. Eu, de alguma maneira, preciso chegar lá. Mas as pessoas dizem, quieto, cego. E ele diz, quieto não. Eu grito ainda mais alto. Porque embora a visão me falte, me sobra voz. E me sobra fôlego. E me sobra desejo. E me sobra vontade. E me sobra iniciativa. E me sobra coragem. E com esses elementos eu sei que eu posso chegar até Ele. Porque o Espírito Santo desperta isso em nós. O Espírito Santo desperta a coragem, o desejo, a vontade, o entusiasmo, a alegria de se aproximar de Deus, a alegria de estar na presença de Deus. Não porque Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é. E quando Bartimeu grita, ele grita, Jesus, Filho de Davi. Era um título messiânico. Porque as pessoas sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi. Então ele demonstra até um certo nível de conhecimento. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele sabia o que Jesus era capaz de fazer. E ele acreditava nisso. Ele acreditava que aquilo que diziam que Jesus fazia, ele acreditava que Jesus realmente fazia. Ele acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus. E quando ele chamou a atenção, ou tentou chamar a atenção de Jesus, ele usou um recurso. Ele disse, Jesus, Filho de Davi. Naquelas palavras, o que ele estava querendo dizer a Deus? Eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Messias. Ele podia simplesmente dizer, ei, Jesus. Mas ele disse, Filho de Davi. O título messiânico, ele disse, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és o prometido de Deus. Então, ele diz ao Senhor, ele declara ao Senhor a sua fé, a sua confiança em Jesus. Mas ele não faz isso falando baixinho ou com um semblante triste. Ele fala isso com todo o seu vigor, a todo fôlego, porque ele precisava apresentar para Jesus tudo o que ele tinha, que era pouco, mas que naquele momento era todo para Deus. Era todo para o Senhor. Bartimeu entendeu que ele não podia fazer economia de nada naquele momento. E às vezes eu me pergunto, será que eu estou me entregando todo? Será que eu estou me dedicando inteiro? Será que não há um pouco mais que eu possa dedicar ao Senhor? Para quê a economia de energia? Para o que nós estamos economizando a nossa voz? O que pode ser mais importante do que dedicarmos tudo o que temos ao Senhor nosso Deus, ao único a quem nós devemos honra, glória e louvor? Mas se devemos honra, glória e louvor, temos que dedicar isso ao Senhor de maneira integral. Integral significa o todo, sem reservas, sem economia. E Bartimeu entendeu isso. E ele se entregou todo. E gritou a plenos pulmões. E na sua mensagem, ele declarava, eu sei que tu és o Messias. Eu sei quem tu és. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Ao que alguém chegou para ele e disse, cego, tenha ânimo. O Mestre te chama. Diz a palavra do Senhor, que ao ter ouvido isso, o que Bartimeu faz?
ele lança a capa que estava sobre ele. Talvez de coisas materiais, aquela capa que estava sobre ele, cobrindo ele do sol, protegendo da chuva, da poeira da estrada, talvez fosse uma das poucas coisas que aquele homem tivesse de material, sabe, de bem material. Eu não sei se ele tinha uma casa, não sei, a Bíblia não fala essas coisas. Então, dentro do contexto que nós temos aqui, o que nós podemos entender é isso. Se ele tinha alguma coisa, aquela capa fazia parte do pouco que ele tinha, porque, afinal de contas, o que ele era? Ele era um pobre mendigo. Mas quando o mestre chama, ele lança para longe aquela capa. Porque ele sabe que ele não vai precisar mais dela. O chamado de Jesus, na vida dele, representava apenas alguém, muito mais do que alguém apenas chamando, representava que ele tinha alcançado o seu intento. E que ele não ia precisar mais daquilo. Aquilo fazia parte do passado. E ele falou, eu vou jogar o meu passado fora. Eu vou jogar o meu passado para longe. Porque eu não quero mais esse passado. Porque quando a gente encontra Jesus, as coisas se fazem novas. E o passado fica para trás. Mas muitas das vezes nós nos agarramos a ele, ao passado. Muitas vezes a gente não quer abrir mão do que éramos antes, para o mal ou para o bem. Porque se éramos bem-sucedidos, se tínhamos mais do que agora, se éramos reconhecidos, se tínhamos fama, alguma coisa nesse sentido, e depois que conhecemos Jesus passamos a não ter mais, ficamos ressentidos e saudosos da vida que tínhamos antes. Quando eu não era crente, eu tinha 3 carros, eu tinha casa de praia, e eu tinha isso, eu tinha aquilo, e ficamos remoendo aquilo. Se éramos piores, trazemos os traumas. Continuamos com a ferida exposta. Ficamos cultivando aquelas lembranças amargas, os traumas. Bartimeu não. Ele fala, chega do passado. Pode ser que essa capa seja uma das poucas coisas que eu tenha na vida, mas eu não quero mais. Porque o mestre me chama, e se ele me chamou, é porque ele tem algo novo para a minha vida. E eu não quero o passado. Ele tinha tanta certeza, tanta confiança em Jesus, que ele é capaz de abrir mão do pouco que ele tinha. Porque ele sabia que em Deus, ele seria uma pessoa absolutamente diferente e nova. O que o Senhor quer para as nossas vidas? O que Deus quer para nós? Deus quer para nós novidade de vida. Cada dia, uma vida nova. Cada dia, uma nova vida. Porque o Senhor é capaz de nos renovar a cada manhã. Porque Ele quer essa experiência conosco, esse entusiasmo, essa alegria, essa vibração, esse amor, esse desejo de aproximação, de sermos uma igreja diferenciada, uma igreja que vibra com o nome do Senhor. Uma igreja que entende que a presença de Deus, ela representa transformação e transformação diária. O Senhor pode me transformar numa pessoa melhor todos os dias. Todos os dias eu posso melhorar um pouco mais. Mas eu nunca vou melhorar se não for pela ação do Espírito Santo em minha vida, porque eu sozinho não passo de barro e de pó. Mas o Espírito Santo, ele renova as minhas forças. Ele me faz voar como águia. Ele renova a minha mente.
Ele me faz enxergar mais longe. O Senhor abre os meus olhos para que eu enxergue a sua glória. E a esperança que eu tenho em Deus, ela me move cada dia mais em sua direção. Porque a relação que nós temos com Deus não é uma relação de paralisia, mas é uma relação de atividade. Porque o Espírito Santo nos quer em movimento. A igreja de Deus é uma igreja que se move. É uma igreja que vibra. Que entende que a presença de Deus é transformadora. Mas eu vim para o culto ontem, mas Ele tem algo a mais para você essa noite. Ele tem mais do que ontem e tem menos do que Ele pode te dar amanhã. Porque Deus, o nosso Deus é um Deus generoso. As mãos dele não estão encolhidas, mas Ele estende as suas mãos para nos abençoar. Como Bartimeu pôde entender isso tudo em tão pouco tempo? Porque ele reage dessa maneira. Ele não apenas afasta a capa, que representa o passado triste, empoeirado da vida dele. Ele não apenas afasta a capa, mas a Bíblia diz que ele dá quem lembra? Ele dá um salto. Ele pula de alegria. Então eu posso entender que ele estava ali sentadinho ainda, fraco talvez não tivesse comido aquele dia, talvez alguns dias sem se alimentar direito. Mas ele encontrou energia para gritar, para jogar a capa e para dar um pulo. E aquele pulo significa toda a alegria que ele sentiu quando ouviu o chamado do Senhor. E isso tem sido uma preocupação constante na minha vida. E eu tenho perguntado constantemente a Deus: Senhor, o Senhor me chamou. E se o Senhor me chamou, o Senhor tem um plano na minha vida. E eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Eu tenho que atender o teu chamado. E eu tenho que cumprir o teu projeto. Aquilo que o Senhor tem para a minha vida precisa ser cumprido. E eu preciso fazer a minha parte. Porque não são os anjos e nem o próprio Deus que vai fazer por mim. E assim como eu tenho chamado, cada um de nós aqui tem, cada um de vocês tem. E me amedronta pensar que eu estou procrastinando, que eu estou me demorando a atender o chamado do Senhor, porque eu já ouvi e já vi pessoas que disseram: não, Deus me chamou, mas eu não quero agora. Eu tenho muita coisa para fazer antes, estou muito ocupado. Preciso resolver outras coisas, preciso resolver a minha vida, preciso acertar minhas coisas, eu preciso casar, preciso me formar, preciso isso, preciso aquilo, e as coisas de Deus vão deixando para depois. Eu sei que Ele me chamou, mas eu deixo para depois. E nós somos pessoas que nascemos em bons ambientes. E pensamos às vezes assim, ao que aquele homem, pela condição que tinha, ele entende que o chamado do Senhor precisa ser atendido de pronto e com pressa. E ele pula, ele dá um salto, ele diz: eu estou aqui. Se Ele me chamou, eu estou pronto. E então ele vai em direção ao Senhor. E chegando até onde Jesus estava, o Senhor pergunta para ele: o que você quer? O que você precisa? O que você quer que eu te faça? E é claro que o Senhor já sabia. Nós sabemos disso. Mas a pergunta que ele fez para Bartimeu, ele continua fazendo para cada um de nós. E essa pergunta se repete essa noite. O Senhor pergunta a você, a cada um que está aqui: o que você quer que o Senhor transforme na tua vida? Do que você precisa?
Ah, Wellington, você acabou de dizer, o Senhor sabe, mas Ele te pergunta. Porque Ele perguntou para Bartimeu, porque Ele queria ouvir da voz daquele homem qual era a sua necessidade. E Deus quer saber de você qual é a tua necessidade. Ele quer que você diga, Ele quer relacionamento. O Senhor, na crucificação, fez com que o véu do templo fosse rasgado e o acesso ao Santo dos Santos fosse permitido a nós. Sabe para quê? Para que nós entrássemos lá. Ele disse, esse lugar é para vocês entrarem e falarem comigo. E quando entramos lá, precisamos ser diretos. Falar diretamente com Deus, porque Bartimeu, ele não ficou enrolando, não. Quando o Senhor perguntou, o que você quer? O que você quer que eu te faça? Ele disse, Senhor, sabe, eu já sou cego há muito tempo. Eu estou nessa estrada aqui há muito tempo. Fico pedindo. Tem gente que dá uma moedinha, tem gente que finge até. Eu sou uma pessoa muito sofrida. Nada disso. Ele é direto, ele é objetivo. E ele diz exatamente aquilo que ele quer. Sem rodeios. Sem justificar nada. Ele diz, Senhor, eu quero ver. Eu preciso enxergar. Eu preciso ter os meus olhos abertos. Eu preciso que a minha vida seja transformada. Eu não quero mais voltar para aquele mesmo lugar. Eu não consigo mais pensar em voltar para o mesmo lugar e tomar aquela capa novamente. Então eu quero ser transformado. Eu quero ver. Ao que Jesus responde, a tua fé te curou. Talvez, eu não sei, a Bíblia ela não especifica, mas talvez naquele dia o único milagre naquela cidade tenha sido o milagre desse homem. Talvez. Eu não estou afirmando, porque eu não encontrei na Bíblia. Deixa eu até procurar aqui. Acho que não. Mas talvez tenha sido o único milagre naquele dia. O milagre improvável. Porque pessoas mais bem vestidas, pessoas mais asseadas, pessoas que tinham lá sua importância, estavam ali ao redor de Jesus. Mas quem atingiu o coração do Senhor foi aquele homem. Cego, pobre, miserável, um pedinte, que jazia à beira de uma estrada, sem esperança. Foi só ouvir falar de Jesus. E tudo mudou. Mas mudou porque o coração dele entendeu que quando estamos diante do nosso Salvador, nada fica do mesmo jeito. Nada se dá da mesma forma. Porque o poder de Deus em nossas vidas é um poder de transformação. O Senhor abre portas, quebra cadeias. O Senhor abre a nossa visão, o Senhor abre os nossos olhos para enxergarmos muito além. Hoje, muitas vezes, eu reflito sobre algumas coisas do passado na minha vida e eu penso, como eu podia estar tão cego? Como eu podia estar tão obtuso? Eu não vi essas coisas diante de mim, Nós podemos estar aqui agora e podemos estar completamente cegos.
em relação a tudo o que o Senhor quer nos revelar. Mas depende de mim ter esse desejo, buscar essa transformação, querer, ansiar, desejar, me aproximar de Cristo, querer ter essa relação como uma relação verdadeira, direta, objetiva, sem procrastinação, ouvir a voz do Senhor, ouvir o chamado de Deus e dizer: eis-me aqui. Porque certo é que Deus chamou, certo é que o Senhor tem nos chamado, e a cada dia Ele chama, e a cada dia que Ele chama, é porque Ele quer nos acrescentar algo. Nós somos igreja de Deus. E a igreja do Senhor não pode ficar indiferente à presença do seu mestre. Talvez esse seja o detalhe para que nós, como igreja, façamos ainda mais diferença do que fazemos. Porque precisamos fazer a diferença. Precisamos ter os nossos olhos abertos, precisamos ter o nosso coração favorável à presença de Deus, sensível à vontade dEle, obediente à palavra dEle, para que o nosso comportamento, para que a nossa vida, para que a nossa alegria, para que o nosso entusiasmo traga transformação para nós, mas também traga transformação para essa sociedade na qual vivemos. Eu tenho certeza que muitas pessoas que viram o que aconteceu com Bartimeu naquele dia, ficaram espantadas, ficaram curiosas, ficaram sem entender, mas alguma coisa mexeu com eles, tanto que isso valeu um registro que está aqui, já tem mais de 2000 anos. Porque foi algo que chamou a atenção. Um homem que ninguém dava nada por ele, mas que recebeu um grande milagre de Deus. E aquilo foi importante para aquela sociedade. Minha vida precisa saltar aos olhos de uma sociedade que sofre com tanta imoralidade, com tanta indiferença pelas coisas que vêm do alto. Nós, como igreja, precisamos levar essa alegria do Espírito Santo, ter essa alegria, esse entusiasmo de quem teve a sua vida transformada, de quem teve os seus olhos abertos, de quem consegue enxergar mais longe, consegue enxergar tão longe que a nossa visão cruza os céus e chega até a glória do Senhor. A nossa visão, ela não está presa a esse mundo, ela vai muito além, porque nós temos um outro lugar. Nós conseguimos enxergar os céus para onde nós estamos indo. Diz a palavra do Senhor que quando Bartimeu teve os seus olhos abertos, o que ele enxergou? Quer dizer, nós podemos pressupor que a primeira coisa que ele enxergou, a primeira coisa que ele viu, foi o rosto, o semblante de Cristo olhando para ele. E foi a visão mais espetacular que ele teve em toda a vida. Se é que ele já tinha enxergado antes. A Bíblia diz que, a minha versão diz que ele recuperou a visão. Tendo recuperado, a gente pode pressupor que ele já enxergava, já deveria ter enxergado em algum momento. Mas ao recuperar, ele viu o rosto de Cristo. E diz a palavra que ele seguiu Jesus pelo caminho. Ele não voltou mais para onde ele estava. Nós também nunca mais voltaremos para aquele lugar de onde fomos tirados. Nós também temos que continuar seguindo Jesus pelo caminho. Porque os nossos olhos enxergam, e nós sabemos
exatamente onde Jesus está. Jesus está aqui e Jesus está aqui. E daqui ele não vai sair nunca mais, em nome de Jesus. Essa é a diferença. Esse teu coração foi transformado, ele nunca mais vai voltar a ser como era antes. Porque nesse coração reina a paz, a alegria do Espírito Santo de Deus. E é preciso que nós tenhamos todo cuidado em demonstrar ao Senhor o quanto somos gratos, porque Ele nos deu esse coração novo, porque Ele abriu os nossos olhos, porque Ele nos fez enxergar que nós não somos mais como o mundo é. Ele nos fez diferentes. Ele nos fez como semelhantes a Ele. Porque nós somos filhos, servos, amigos, co-herdeiros do Senhor Jesus. É muita coisa. Para quem não tinha nada, para quem era pobre e miserável, isso é muita coisa. Então eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Eu glorifico a Deus por tudo que Ele fez na tua vida. Eu continuo glorificando o Senhor por tudo que Ele continuará fazendo, porque a cada dia Ele fará mais em nossas vidas. Porque Ele tem muito a dar. O Senhor, Ele é generoso e as bênçãos dEle são infinitas. Amém? Você pode ficar de pé. Eu gostaria de louvar o Senhor. Pedir os irmãos do Ministério de Louvor que me ajudem nesse louvor. E eu espero de todo o coração que essa palavra fique gravada em nossas mentes e que não apenas ela fique gravada, mas que ela nos ajude a entender um pouco mais sobre o mistério que o Espírito Santo tem para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Se eu errar a letra, não liga não, viu, irmão? Eu estou até me acostumando já com isso. Deu um probleminha aqui, mas a gente vai chegar lá. Aleluia. Glória a Deus. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. Abre, Senhor, os meus olhos, olhos do meu coração. Quero te ver, Senhor. Eu quero te ver. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos Santo, Santo.
Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Ele é santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. Exaltado. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. Exaltado sobre os céus, brilhando em nós a luz da tua glória, derramando amor e poder, quando cantamos santo, santo. A igreja adora o Senhor. Diga assim: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Eu quero te ver. A igreja adora o Senhor. Aleluia. Santo. Ele é santo. Ele é maravilhoso. E Ele está aqui nesse lugar. Adore o Senhor. Mais uma vez, santo. Diga: santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Tu és santo, Senhor. Nós te glorificamos. Nós queremos te ver, ó Deus, e vamos te ver em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe.